Ore, mas haja. Hoje eu quero falar com vocês, eu tenho uma reflexão com vocês que eu tive a pensar durante um tempinho sobre o poder da oração e como entender o poder da oração vai mudar a forma como você enxerga o mundo e vai mudar os resultados que você vai ter do mundo no geral. Mas antes de entender o poder da oração, precisamos entender que não podemos apenas orar, mas precisamos agir. Por isso é que eu preparei uma reflexão e um ponto de partida, que é o seguinte: ore, mas age. Ore, mas tome uma decisão. Você precisa orar. A oração é como se fosse desenhar o plano, ter clareza daquilo que você vai fazer. Mas mais do que você planejar, você precisa agir. Porque de nada adianta você apenas ter o plano traçado e você não se movimentar de acordo com que aquele plano se concretiza. Então, precisamos orar, mas precisamos agir. Precisamos orar, mas precisamos tomar uma decisão. Precisamos tomar a decisão de fazer e não apenas achar que a oração vai fazer todo o papel ou todo o circo. Ou seja, a oração tem o seu papel, mas é a nossa atitude e a forma como nós nos dirigimos e como nos comprometemos com esse plano que nós fizemos na oração que vai ditar o nosso resultado. Por isso, ore, mas age. Ore, mas tome uma decisão. Ore, mas se levante. Ou seja, você ora e não fica apenas deitado, não fica apenas a sonhar e a desejar viver aquilo, mas se levantar e ir atrás daquilo. Porque mais do que você fazer um pedido para Deus, orar a favor de um desejo ou de um projeto, mas você precisa entender que você precisa se levantar, tomar uma atitude, porque a tua atitude é quem vai te trazer esse teu resultado. Porque se o orar simplesmente desse os resultados que tanto desejássemos, os que mais oram estariam a viver tudo aquilo que desejam. Mas nós vemos muitas pessoas que oram demais, mas não vivem nada. Por quê? Porque elas negligenciam, deixam tudo para a oração. Quando você faz a oração, ou seja, você faz o pedido para Deus, mas Deus já te aceita, Deus consegue te dar a visão, mas você só vai ter o resultado se você, segundo a visão que você tem, você agir em conformidade com aquela visão. Porque nada adianta você ter um mapa de onde está o tesouro, mas você não se movimentar e achar porque teres o mapa, você já tem a posse do ouro. Não. Você, depois que tem o mapa, que adquiriu o mapa, você precisa se movimentar em função do caminho que o mapa te mostra, porque só assim você conseguirá chegar aonde está o tesouro. Porque uma coisa é ver o mapa de fora, outra coisa é andar. As coisas vão se desenrolar da medida que você anda. Ver o mapa ou ver o papel, o catálogo é uma coisa, mas viver aquilo na prática é uma outra coisa. Por isso que precisamos orar, mas precisamos agir, precisamos tomar uma decisão e precisamos se levantar. Precisamos ore, mas enfrente o que precisa mudar. Entendemos aqui esse ponto. Ore, mas enfrente o que precisa ser mudado. Ou seja, você ora, mas enfrenta as batalhas que você tem de frente. Não negligencia, porque você precisa enfrentar as batalhas de frente. Você precisa entender que as batalhas precisam ser
precisam ser superadas de alguma forma. E a oração vai te dar essa visão, vai te dar essa força. Mas você precisa ter a garra e a vontade de fazer as coisas mudarem. Porque nada muda só. As coisas mudam com base numa ação que nós vamos ter. Com base num movimento. Então, precisamos enfrentar tudo aquilo que precisa ser mudado, sejam locais que precisam ser mudados, pessoas que precisam ser mudadas do nosso ciclo de influência, ambientes no geral, ou seja, hábitos. Então, precisamos enfrentar, porque para nós ter uma mudança real, nós precisamos enfrentar tudo aquilo que precisa ser mudado. Nós precisamos perceber que para nós atingir alguns objetivos, existem locais que precisam ser esquecidos, ou seja, precisamos nos afastar. Existem pessoas que não vão fazer mais sentido para essa nossa nova jornada. Não porque nós nos tornamos... Qual é a palavra específica que eu posso dizer? Não porque nos tornamos ignorantes, mas porque se algumas pessoas querem permanecer onde estão e nós queremos ir para outros sítios, nós precisamos lhes deixar, precisamos lhes dar tchau. Por mais que pareça ser confortável estar nesses locais, mas se nós já percebemos que esse local, essas pessoas, esses ambientes e esses hábitos não vão mudar nada na nossa vida, ou seja, vão cada vez nos fazer viver algo distante daquilo que precisamos viver, nós precisamos ser capazes e precisamos ter essa vontade e essa força de mudar desses sítios, dessas pessoas, desses locais, desses ambientes e desses hábitos. Então é isso, precisamos orar, mas precisamos entender e enfrentar o que precisa ser mudado para nós mudarmos de nível. Ore, mas prepare-se. Precisamos nos preparar para qualquer batalha que nós vamos enfrentar. Nós precisamos nos preparar, porque se nós não estivermos preparados para algo, acabamos por encontrar muitas surpresas. Se bem que sempre encontraremos surpresa no momento da prática, mas estar preparado, preparar-se é um ato grandioso e uma forma de você dizer para o universo que você pode fazer aquilo. É uma forma de você dizer para Deus que estás preparado para enfrentar aquele desafio, porque nada adianta você ter uma ideia, nada adianta você ter um desejo se você não se preparar para aquilo. Entende? Imagina que você está fazendo uma plantação. Você está a plantar numa lavra tua. E ainda estão no momento, por exemplo, no momento seco. Precisa-se do momento úmido ou momento de chuva para que as coisas comecem a germinar. Mas no momento seco e nos todos os momentos, você precisa, por exemplo, preparar o terreno. Precisas preparar